E aí, galerinha, vamos falar de ciências com a professora Virgínia? Mas antes de iniciar nossa aula, eu queria que você se inscrevesse no canal, ativasse o sininho de notificação, desse aquele like e compartilhasse esse vídeo nas redes sociais. Bem-vindo à aula sobre coronavírus. Hoje nós vamos falar de um assunto que ele está no mundo inteiro, né? Nós vamos falar sobre a transmissão do coronavírus, nós vamos falar dos cuidados que nós devemos ter contra o coronavírus e também nós vamos falar sobre a doença Covid-19, né? Que é a doença Covid-19 causada pelo vírus coronavírus. O que são vírus? Os vírus são considerados parasita intracelular obrigatório por não possuírem metabolismo próprio, sendo capaz de se reproduzir apenas em células hospedeiras. Então, os vírus eles precisam de uma célula para se reproduzir. Se ele não encontrar essa célula, ele não vai fazer a sua reprodução. Os vírus também são organismos pequenos e bastante simples, que são considerados seres vivos por alguns autores e outros autores não seres vivos. Então, isso aí sempre foi um impasse, né? Se os vírus são seres vivos ou não são seres vivos, tá? Os vírus são conhecidos principalmente por causar várias doenças e serem considerados parasita intracelular obrigatório. No caso, ele precisa de uma célula para se reproduzir, tá? Aí nós temos uma figurinha, né, do vírus, ele bem nervoso, né, para logo infectar alguém. Características gerais dos vírus. Então nós temos aqui, eles são acelulares, não possuem organelas nem metabolismo, parasita intracelular obrigatório, só se duplicam dentro de uma célula hospedeira, submicroscópio, só observado em microscópio eletrônico bem pequeno, né? Então são as características gerais dos vírus. E aqui embaixo, ó, nós temos o que? Uma figura do vírus H1N1. Nós vamos ver agora alguns tipos de vírus. Nós temos o vírus aí HIV, o vírus da hepatite B, nós temos o vírus do ebola, tá? O adenovírus, que esse adenovírus é o vírus causador da conjuntivite. Nós temos o vírus da influenza, esse vírus da influenza é o vírus que causa a gripe. E nós temos aí o bacteriófago, que esse bacteriófago ele infecta as bactérias. Replicação dos vírus. Independente do tipo de célula hospedeira, todos os vírus seguem a mesma etapa básica, conhecida como ciclo lítico. No ciclo lítico nós temos 5 etapas, que é a absorção, a entrada, a réplica, montagem e liberação. Nós vamos falar agora da primeira, que é a absorção. Uma partícula de vírus prende-se a uma célula hospedeira. Então ela vai lá na célula, ela vai prender essa célula hospedeira, né? Vai ocorrer a absorção. Aí depois ela vai entrar dentro dessa célula. Ela entrando dentro dessa célula, a partícula libera suas instruções genéticas dentro da célula hospedeira. Depois da entrada, ela vai começar a fazer a replicação. O material genético injetado recruta as enzimas das células hospedeiras. As enzimas fazem as partes de novas partículas de vírus. Então, ele vai fazer novas partes, né, do vírus. Depois da réplica, vem a montagem. As novas partículas juntas e formando novos vírus. Esses novos vírus já montados, o que vai acontecer? Vai ocorrer a liberação. Os novos vírus rompem a célula hospedeira e liberam-se. Então aqui nós temos, ó, a absorção, né? Nós temos o que? A entrada, depois nós temos a replicação, depois nós temos a montagem, depois da montagem nós temos quem? A liberação. Vão liberar novos vírus, né? Para que possam estar infectando novas células. Como surgiu o coronavírus? Os vírus são descobertos a todo momento, né? Só que passa despercebido pelo homem. Só que teve um, que é a SARS, passou para os humanos a partir de um animal selvagem conhecido como civeta, ou gato de algalia, parente do guaxinim, que era considerado uma iguaria na região de Guangdong, na China. Então aí nós temos esse gato, né, que é o civeta, ele passou a transmitir a SARS, tá, que é a síndrome respiratória aguda severa, para o ser humano. E pelo que se sabe, este vírus ele se originou dos morcegos. Além da SARS, nós também temos a MERS. O que é a MERS? A MERS é a síndrome respiratória do Oriente Médio. Já a MERS, a síndrome respiratória do Oriente Médio, na sigla em inglês, que matou 858 dos 2.494 pacientes identificados com a infecção desde 2012, geralmente pula de dromedários. Como assim? Ele passa de dromedários, são camelos,
passa dos camelos para o ser humano. Então foi assim que passou a MERS. E também, não esquecendo, que foi através do morcego. O que é a Covid-19? Covid-19 é uma doença infecciosa causada pelo novo coronavírus, identificado pela primeira vez em dezembro de 2019 em Wuhan, na China. Então, Covid-19 é o nome da doença e o vírus é o coronavírus. Por que o coronavírus recebeu esse nome? Devido às espículas na sua superfície que lembra uma coroa. Se você observar aí, ó, em volta, todinho, tá? Desse vírus, tem espinhos, que eles são chamados de espículas, né? Que lembra uma coroa. Por que o coronavírus é perigoso? Ele causa uma doença grave, a Covid-19. Como a gente nunca teve contato com o vírus antes, não tem imunidade. Ainda não há remédios licenciados contra ele e que em casos extremos pode até matar. Então nós não temos, né, gente, remédios, né, não tem, se a pessoa não tiver com a imunidade muito boa também não vai ser legal para a pessoa. Então o que acontece? Como ninguém nunca teve contato com esse vírus, né, então ele ataca o sistema imunológico da pessoa. Como o coronavírus se transmite? A transmissão do coronavírus costuma ocorrer por contato pessoal, com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com boca, nariz ou olhos. Uma gotícula ela pode conter milhões de vírus. Os vírus eles podem ficar incubados por 2 semanas, período em que os primeiros sintomas levam para aparecer desde a infecção. Então nós vamos falar agora sobre os sintomas da Covid-19. Então a pessoa pode ter dor de cabeça, febre, fadiga. No respiratório, tosse seca, dificuldade de respirar, inflamação da garganta e coriza. Além disso, a pessoa também pode ter diarreia. Então os sintomas, gente, eles vão variar muito de pessoa para pessoa, tá? Mas a maioria das vezes ele vai parecer como uma gripe comum, um resfriado. Afinal, como é a Covid-19? Em linhas gerais, ela causa uma infecção pulmonar. Nos casos brandos, porém, parece um resfriado comum ou uma gripe leve. Nos mais graves, a pessoa tem dificuldade para respirar e o quadro pode evoluir para uma pneumonia. Por isso que o alvo predileto deles são os pulmõezinhos aqui, ó, tá vendo? Então, como se prevenir e evitar o coronavírus? Lavar as mãos frequentemente com água e sabonete por pelo menos 20 segundos. Se não houver água e sabonete, usar um desinfetante para as mãos à base de álcool, como álcool em gel. Evitar tocar nos olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Evitar contato próximo com pessoas doentes. Ficar em casa quando estiver doente. Cobrir a boca e nariz ao tossir ou espirrar com um lenço de papel e jogar no lixo ou com o antebraço. Limpar e desinfetar os objetos e superfície tocada com frequência. Evitar abraços, beijos e aperto de mãos. Manter distância de até 1 metro das pessoas. Usar máscara ao sair de casa. Então, esses cuidados você tem que ter para se prevenir contra o coronavírus. Uma pergunta muito interessante que às vezes as pessoas fazem, né? E para obter agora uma resposta, nós vamos falar se as pessoas infectadas, mas sem sintomas, também pode transmitir. Sim, ela transmite também. Ela é uma pessoa assintomática. Ela acaba passando o vírus para outras pessoas. Por isso é preciso tomar medidas, evitar aglomerações, usar máscaras. Aí eu estou mostrando uma pessoa, tá vendo? Ela está falando, estou bem, não sinto nada. Mas você está vendo que nela tem os vírus, tá? Então tem o coronavírus. O que acontece? Ela está se sentindo bem, mas ela está passando o vírus para outras pessoas. Em 11 de março de 2020, a Covid-19 foi caracterizada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, como uma pandemia. O termo pandemia se refere à distribuição geográfica de uma doença e não à sua gravidade. A designação reconhece que, no momento, existe surto de Covid-19 em vários países e regiões do mundo. Por isso se tornou uma pandemia, né? Porque foi para o mundo inteiro. Então vai aqui algumas informações. É a 6ª vez
na história que uma emergência de saúde pública de importância internacional é declarada. As outras foram em 25 de abril de 2009, pandemia de H1N1, né, que aconteceu em 2009, 5 de maio de 2014, disseminação internacional de poliovírus, 8 de agosto de 2014, surto de ebola na África Ocidental, 1º de fevereiro de 2016, vírus Zika e o aumento de casos de microcefalia e outras malformações congênitas. 18 de maio de 2018, surto de ebola na República Democrática do Congo. Bom, como a gente está vendo aí, que o vírus ele passa muito rápido para as pessoas, né? Eu fiz aqui um gráfico, né? E esse gráfico de Rio Vermelho está mostrando o quê? Que em março, quando nós entramos, né, para quarentena, não tinha nenhum caso em Rio Vermelho. Em abril também não tinha nenhum caso em Rio Vermelho. Em maio não teve nenhum caso em Rio Vermelho. Só que em julho começou a aparecer os casos. Apareceu 1, 2, 3, até agora eu fazendo esse vídeo, nós temos 4 casos. Então o vírus ele passa muito rápido para as pessoas. Por isso tem que se cuidar, né? Tem que usar máscara, ter cuidado mesmo dentro de casa, né? Chegou qualquer coisa, limpar, principalmente celular, viu? Porque a gente tem uma mania de estar pegando toda hora no celular e passando a mão no rosto. Ô gente, uma coisa muito importante, cuide de você e das pessoas que você ama. Se a gente realmente gosta das outras pessoas, a gente vai se cuidar, né? Para poder cuidar do próximo. Bom, aí eu peço para que vocês não se esqueçam. Inscreva-se no canal Professora Virgínia Ciências, ative o sino de notificação e deixe seu like. Até a próxima aula.